Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula de prolegômenos, meus queridos e amados. E vamos falar hoje sobre o argumento moral a favor da existência de Deus. Perfeito? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, você caiu aqui de paraquedas neste canal. Convido você a fazer parte da Família Ponte. Se inscreva e ative o sininho de notificação, beleza? Não doeu nada, agora já faz parte da Família Ponte. Você que já é inscrito no nosso canal, sempre peço ao Senhor a vocês a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo nos grupinhos de WhatsApp, do seminário, da EBD, nos grupos de Facebook, ajuda a engajar o canal em nome de Jesus. Amém? Dê o like, isso, não deixe para o final, senão você esquece. Dê o like, comente, já vai comentando. E pastor, estou assistindo todas as aulas, escreve para mim aqui, pastor, estou assistindo todas as aulas, essa é a 11ª. Né, nos dê um feedback aí e ajuda também, porque o YouTube entende que esse canal é importante quando você comenta, perfeito? E peça ajuda também, você pode ajudar esse canal através do grupo de apoiadores, isso, aqui abaixo no link da descrição, temos o grupo, o link do Apoia-se, você vai entrar lá e você vai se tornar um apoiador a partir de R$5 mensal, 5, 10, 15 dentro das suas posses, né, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você vai abençoar esse canal mensalmente e você logo de imediato vai entrar no grupo de WhatsApp, assim que você se tornar efetivo ali, ativo no Apoia-se. E dentro em breve, você vai ver o valor lá da nossa meta financeira. Nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, para você que estiver fazendo parte aí do Apoia-se. Percebe que o nosso canal aqui, eu não abri essa questão de canal de membros, né? Eu prefiro liberar todos os vídeos, todas as aulas gratuitamente para você assistir e deixar por sua conta aí, né, o desejo de apoiar o canal, porque a partir do momento que você começa a abrir canal de membros, você vai ter que produzir vídeos exclusivos só para quem está pagando. Então, no Apoia-se você tem aí a liberdade de abençoar com só R$5. Né? Canal de membros, os caras colocam 10, 15, 20, 30. Né, tem às vezes também um valor pequeno, mas aí que tá, muitos youtubers eu percebo que eles deixam de publicar meus vídeos para todo mundo, só para publicar somente para aqueles que têm condições de serem assinantes. E aqui a gente já optou por essa linha, a gente libera os vídeos para todo mundo assistir e a gente pede que você seja um apoiador e a gente vai ainda bonificar você quando batermos a meta financeira, sorteando livros de teologia para os apoiadores. Claro, você manter ativo mensalmente, amém? Então vamos lá, estamos aí baseados na sistemática do Norman Geisler, estudando sobre os prolegômenos, falando sobre os pressupostos metafísicos de Deus, e nós vamos falar sobre o argumento moral a favor da existência de Deus. O Geisler fala o seguinte, as raízes do argumento moral a favor da existência de Deus são encontradas em Romanos capítulo 2, do versículo 12 ao 15, onde o apóstolo Paulo fala da humanidade, ou melhor, fala que a humanidade é indesculpável porque tem a lei escrita no coração. Nos últimos 250 anos, este argumento tem sido proposto de diversas formas, sendo que sua forma mais popular vem de C.S. Lewis, né, grande escritor cristão de literatura inglesa, né, inglês que nasceu em 1898 e morreu em 63. Na primeira parte, para você que não sabe, ele escreveu aquele clássico, né, as obras de As Crônicas de Nárnia, que virou filme e tudo. Na primeira parte do seu conhecido livro Merry Christianity, que significa cristianismo simples, né? Em português, publicado pela Thomas Nelson, né? Cristianismo puro e simples, que é um clássico dele, né? O cerne do argumento segue a seguinte estrutura básica. Número 1. A lei moral implica um legislador moral. 2. Existe uma lei moral objetiva. 3. Portanto, existe também um legislador moral objetivo, ou seja, existe um legislador, existem leis morais, então logo tem que haver um legislador, um criador dessas leis, que seria Deus. Né? A primeira premissa é autoevidente. Uma lei moral é um preceito, e preceitos são passados por preceptores. Ao contrário das leis da natureza, que são somente descritivas, as leis morais são preceptivas. Elas não descrevem o que as coisas são. Elas prescrevem como elas deveriam ser. Procurando lendo devagar para a gente entender. Elas não são somente uma descrição da maneira como as pessoas se comportam.
mas imperativos de como deveriam se comportar. Então, Lewis ele usa esse argumento. Olha, as leis, né, a lei moral, elas não são descritivas como as leis da natureza, né? Elas não descrevem como todas as pessoas se comportam, mas a lei moral vai ensinar como elas deveriam se comportar. Então, está evidente para nós, segundo Lewis, que o fato de haver uma lei moral e um legislador, um criador dessa lei, não necessariamente todas as pessoas são obrigadas, nesse sentido, né? Elas são obrigadas a seguir essa lei moral. Tanto é que existem as pessoas chamadas no mundo pessoas imorais. Então, elas não mostram o que elas são, a lei moral. Mostra o que elas deveriam ser, porque nem todas as pessoas seguem essas leis morais, certo? Então ela seria preceptiva, não descritiva. Um linguajar filosófico, né? Diz mais, a força do argumento moral a favor da existência de Deus está na segunda premissa, aquela que afirma a existência de uma lei moral objetiva. Ou seja, existe uma lei moral que não somente é prescrita pelos seres humanos, mas também para os seres humanos. A questão é se existe alguma evidência a favor de um preceito objetivo e universal que englobe todos os seres humanos. Então a discussão é, Lewis vai tentar dizer isso, existe sim uma lei moral, né, para os seres humanos. E o questionamento dos opositores de Lewis é o seguinte: tá, existe uma lei moral objetiva, universal? Será que existe? Será que a moralidade, existe uma lei moral universal para todas as pessoas, de todas as culturas no planeta Terra? Será que aquilo que eu considero imoral na minha cultura, aqui no Brasil, é imoral para um nativo que vive isolado numa ilha do Pacífico, sem contato com a internet, com a tecnologia, que vive ali de maneira primitiva? Este é o questionamento. Então, vai vendo. A evidência a favor de uma lei moral objetiva é forte. Ela fica implícita nos julgamentos morais que fazemos. O mundo está ficando melhor ou pior. Então, esse tipo de declaração, tanto de crente como não crente, o mundo está piorando. Né? Geralmente a gente vai pela Bíblia, a gente vai seguir. De fato, né? Nos últimos dias nós entendemos que o mundo está ficando cada vez pior. E a declaração também de um ateu, o mundo vai melhorar. Talvez ele tenha outra opinião e diga, o mundo vai estar piorando, vai melhorar. Nós acreditamos num mundo perfeito que vai melhorar. Então esse tipo de discurso, tanto para a questão de piorar ou melhorar, é um discurso que implica numa percepção de que existe uma moralidade. A partir do momento que o cara diz, o mundo vai melhorar, ele está entendendo que a moral da sociedade há de ser transformada. E a partir do momento que nós descrevemos o mundo está piorando, vai de mal a pior, nós temos uma premissa de que, ou seja, a questão da moral da sociedade, ela está se degenerando. Então, a partir do momento que nós fazemos esse tipo de discurso, segundo Lewis, nós estamos entendendo que existe um legislador moral objetivo, Deus, no caso. Né? Bem, diz mais, como podemos saber disso se não há algum tipo de parâmetro através do qual possamos medir o grau de melhora no mundo? Da mesma forma, olha que interessante, frases como Hitler estava errado perdem o seu significado quando se trata de simples questão de opinião ou são culturalmente relativizadas. Então essa ideia, né, do relativismo, né, vai ignorar, né, a questão da moralidade. Que Hitler estava errado. Então há um consenso que, diante da ética moral, Hitler, as suas ações foram imorais no sentido de que ele foi um genocida, certo? Mas é interessante, né? Se a gente fizer uma reflexão, muitos dos nazistas, dos oficiais nazistas que não cometeram suicídio, né, ali no fim da guerra, mas foram presos e foram julgados, a maioria deles foram condenados à morte, perguntava-se a eles nos tribunais por que eles fizeram isso. Por que eles contribuíram para que milhões de judeus fossem mortos nos campos de concentração de forma tão desumana. A resposta de todos eles
a maioria deles, estava recebendo ordens. Ou seja, ele não diz, geralmente eles não estão dizendo, eu achava que Hitler estava errado, mas aí eu fiz, né? Estava recebendo ordens. E muitos deles, com um discurso dele, pode até estar ocultando, né? De fato, eu nunca concordei, mas recebi ordens e fiz. Ou seja, eu achava imoral, mas nada me impediu de fazer. Estava recebendo ordens do meu superior, Führer, né? Que chamavam Hitler de Führer, que significa líder em alemão. Muito bem. Estava recebendo ordens. Outros não, outros abraçaram tanto a causa nazista que eles faziam aquilo por convicção de que estavam, de fato, de verdade, fazendo algo certo. A moralidade deles estava distorcida. Né? Eles achavam que estavam corretos, teriam que eliminar judeus, homossexuais, ciganos nos campos de concentração para que a raça ariana, a raça alemã, louro, de olho azul, prevalecesse, né, na Terra. Então muitos acharam, ou seja, uma distorção da moralidade. Né? Diz mais aqui, só que se Hitler estava realmente e objetivamente errado, precisa haver uma lei moral por detrás de todos nós, e a qual todos precisamos nos subordinar. E se existe esta lei moral objetiva que nos prende a todos, então existe também necessariamente um legislador moral, Deus. É interessante, né? Somente alguns loucos que dizem que hoje em dia que Hitler estava correto, que são chamados neonazistas. Essa turma aí, se for pega, é preso, né? São considerados criminosos. Ou seja, há um consenso na grande maioria da sociedade hoje de que Hitler estava moralmente errado, certo? Então, Lewis, através do seu argumento, através do argumento do Lewis, isso seria uma prova de que existe um legislador moral que seria Deus. C.S. Lewis responde de forma efetiva às objeções típicas a este argumento moral, conforme parafraseado no texto a seguir. Ok? Esta lei não é um mero instinto coletivo. O que chamamos de lei moral não pode ser o resultado de uma espécie de instinto coletivo, senão um impulso mais forte em nós sempre sairia vitorioso. Ele não é. Além disso, nós sempre agiríamos a partir dos nossos instintos para reforçá-los e não em direção a eles, a fim de dominá-los. Por exemplo, para ajudar uma pessoa em perigo, como fazemos poucas vezes. Por fim, se a lei moral fosse somente um instinto coletivo, concluiríamos que os instintos sempre estão certos, mas sabemos que as coisas não são assim. Até mesmo o amor e o patriotismo são às vezes errados. A gente pode voltar aqui e remeter à questão dos nazistas. Quem abraçava a causa nazista, eles entendiam que estavam certos. Havia um patriotismo muito grande, uma reverência muito grande à nação, ao seu líder, a Hitler. Mas isso não significa que eles estavam certos, certo? Então a lei moral não é um instinto coletivo, não significa que uma nação está certa apoiando o seu líder em determinadas ações. Diz mais aqui, esta lei moral não pode ser uma convenção social. E Geisler diz aqui, nem tudo que se aprende por intermédio da sociedade está baseado em convenções sociais. Por exemplo, a matemática e a lógica. Da mesma forma que a lei moral também não é meramente uma norma social. Evidências a favor deste argumento podem ser vistas em todas as sociedades, já que praticamente todas apresentam as mesmas leis morais, sejam estas civilizações presentes ou passadas. Aí eu me remete, por exemplo, à civilização egípcia, né? Um tempo ali de José no Egito, pouco mais de 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3.000 anos atrás. Havia no Egito uma lei moral. Sabe qual é? Do adultério. Se uma pessoa fosse pega em adultério, havia uma lei na civilização egípcia que ambos, né, o homem e a mulher, deveriam ser mortos, havia pena de morte. Perfeito? E isso é interessante porque quando você vai para a história de José, você percebe que a mulher de Potifar acusa José de assédio. De assédio, certo? Então, ali, segundo as leis egípcias, era para que Potifar matasse o José. Porque ali um assédio, ou seja, ele sabia que ela era casada, era considerado um crime de adultério, embora não tivesse havido a conjunção carnal, né? Era para que a lei dizia que Potifar
deveria ter matado José. Isso é muito interessante. A gente vê ali que a mulher de José era maligna, uma mulher não confiável. Ela mente, ela diz que José é que assediou-a, certo? Então isso traz, reflita comigo. Eu sempre analisei esse texto. Potifar não prendendo, não matando José, mas prendendo, dá a entender, parece-me, que Potifar não acreditou totalmente na esposa dele. Certo? Não acredita. Porque se tivesse acreditado totalmente, 100%, ele teria eliminado, matado José. Mas o que ele faz? Ele prende José. Talvez numa perspectiva de... num claro indício de que ele acreditava que José era inocente, ao ponto de não matá-lo, mas mandá-lo para a prisão para, quem sabe, num futuro, bem futuro, talvez libertasse ele. Isso é interessante isso, né? Porque, segundo as leis egípcias, era para ele ter matado José de imediato. Havia pena de morte. Então, voltando aqui à questão, a questão da lei moral, até mesmo nas civilizações passadas, a egípcia, por exemplo, era considerado um crime, o adultério, passivo de pena de morte. Havia uma moralidade, embora eles, vejam, eles não seguiam o Deus de Israel, eram idólatras, totalmente adoradores aí de falsos deuses. Mas havia essa moralidade, que era errado, eles tinham esse entendimento. É errado o adultério. Olha só. Além disso, o juízo sobre o progresso social não seria possível se a sociedade fosse a base para os julgamentos. Terceiro ponto, esta lei moral é diferente das leis da natureza. A lei moral não deve ser identificada com as leis da natureza, porque estas últimas são descritivas, são e não prescritivas, deveriam ser. Mas as leis morais o são. Na verdade, situações factualmente diferentes, o modo como as coisas são, podem ser moralmente erradas e vice-versa. Por exemplo, se alguém tenta passar por cima de mim e não consegue, esta pessoa cometeu um erro e é culpada. Enquanto que alguém que acidentalmente tropeça por cima de mim não pode ser considerada culpada por isso. Então, dentro da questão da moralidade, existem suas distinções. Tanto é que na questão jurídica, você sabe, existe a questão do assassinato, né? Assassinato culposo ou doloso. Né? Culposo quando não há intenção de matar, doloso quando há intenção. Ou seja, houve morte nos dois episódios, nas duas questões. Houve alguém que morreu ali no caso, mas a forma de julgamento, a moral vai trazer uma percepção ao juiz para condenar essa pessoa, tendo essa percepção. Houve um homicídio? Houve. Mas foi intencional? Não, então é culposo. Houve homicídio? Houve. Foi intencional? Houve. Então é doloso, houve a intenção. Então os julgamentos e as decisões condenatórias serão totalmente distintas. Por que eles têm essa percepção? Por causa da moral, da percepção de moral que existe no ser humano. Ele diz mais aqui, a lei moral não é simplesmente um capricho humano. A lei moral também não pode ser simplesmente um capricho humano, porque não podemos nos livrar dela, mesmo em situações em que isto seria interessante para nós. Nós não a criamos, ela foi claramente impressa em nós, a partir do nosso exterior. E se ela não passasse de fantasia, todos os juízos de valores perderiam seu significado, inclusive afirmativas como o assassinato é errado ou o racismo é errado. Mas, se a lei moral não é nenhuma descrição, nenhuma prescrição meramente humana, ela passa a ser uma prescrição moral vinda de um preceptor moral que transcende a humanidade, Deus. Como notou Lewis, este legislador moral está mais para uma mente do que para uma natureza. Ele é tão parte da natureza quanto um arquiteto é parte de um prédio que ele projeta. Então ele entende que pelo fato disso estar tão impregnado no ser humano, o entendimento que o assassinato é errado, o racismo é errado, né? O conceito da sociedade, que ele entende que isso não pode ter sido impresso em nós pelos professores, tão somente pelos nossos pais, por aqueles que nos trazem ensinamentos na nossa vida. Ele entende, e esse é um argumento de Lewis acerca do argumento moral, de que isto foi isso transcende, essa lei moral transcende a humanidade, teria vindo de algo sobrenatural. A explicação é Deus, né? A explicação seria Deus ter nos criado
com esta impressão, com esta marca, com este DNA da questão da moralidade, para definirmos o que é certo e o que é errado. E aí a gente pode pensar também na questão da consciência, né? A consciência humana, ela foi prejudicada por conta da queda, né? Sabemos disso, né? A queda do homem no Éden. Mas percebe que ainda assim, ainda que o homem caído, pecador, distante de Deus, nós podemos perceber pela observação de que ele ainda mantém a sua consciência, na sua consciência, a percepção do que é certo e o que é errado. Antes de eu aceitar Cristo, antes, por exemplo, de você aceitar Jesus, antes do Espírito Santo habitar em nós e termos a mente de Cristo, nós sabíamos, eu sabia o que era errado, eu sabia que era errado usar drogas, eu sabia que era errado roubar. Ou seja, a minha consciência, ela, ainda que afetada pela queda, ela tinha ainda essa percepção moral de que era moralmente errado roubar, participar de algo que é condenável, mesmo sem conhecer Cristo. Então, Lewis usa esse argumento para dizer o seguinte: existe um ser transcendente que imprime isso no DNA do ser humano, que seria Deus. Né? Diz mais aqui Geisler: a injustiça não desabona o legislador moral. A principal objeção a um legislador moral perfeito é o argumento a partir do mal que existe no mundo. Esse é o problema. Né? Todo mundo fala, existe o mal. Logo, se o mal existe, não existe um ser perfeito moral, que seria Deus. Né? Sempre esse contraponto. Geisler diz: nenhuma pessoa séria pode fechar os olhos e deixar de reconhecer que todos os assassinatos, os estupros, o ódio e a crueldade tornam o mundo um lugar muito longe da perfeição. Mas se o mundo é imperfeito, como poderia existir um Deus absolutamente perfeito? A resposta de Lewis é simples e vai direto ao ponto. A única forma pela qual poderíamos saber que o mundo é imperfeito é ter um padrão absolutamente perfeito de justiça com o qual possamos compará-lo, a fim de saber se ele não é justo. E a injustiça absoluta é somente possível se houver um padrão absoluto de justiça. Interessante esse argumento, né? Como é que eu sei que existe uma justiça? Como é que eu sei que existe uma moral perfeita, um ser perfeito, moral, uma justiça? Justamente porque eu consigo observar a injustiça no mundo. É isso que Lewis vai dizer. Exatamente porque eu consigo observar a imoralidade, a injustiça. Esta é a prova. O mal existe. Esta é a prova de que o contraponto existe, que é o bem, a justiça. Aquilo que é moralmente bom. Ou seja, um Deus perfeitamente bom, justo. Interessante. Aí ele traz aqui uma fala de Lewis, abre aspas para Lewis. O meu argumento contra Deus, Lewis era ateu, tá? Antes de se converter. O meu argumento contra Deus era que o universo me parecia demasiadamente cruel e injusto. Mas de onde foi que tirei essa ideia de justo e injusto? O homem jamais pode afirmar que uma linha é torta se não tiver algum tipo de noção do que é uma linha reta. Assim, na minha própria tentativa de provar a inexistência de Deus, em outras palavras, que a realidade como um todo era sem sentido, descobri que eu era forçado a considerar que uma parte da realidade, ou seja, a minha ideia de justiça, estava cheia de sentido. Consequentemente, o ateísmo passou a ser demasiadamente simplista para mim. Interessante, né? O cara trazendo reflexões racionais sobre a injustiça. Poxa, se existe o mal, não tem como eu ser ateu. É justamente porque existe o mal é que eu tenho a noção de um Deus bom, perfeito e justo. Ou seja, esse argumento da moralidade fez com que Lewis se convertesse. Olha que interessante. E para terminar aqui, ele diz, Geisler vai dizer, fecha aspas para Lewis, Geisler vai dizer: em vez de tentar provar a inexistência de um ser moralmente perfeito, na verdade o mal que existe no mundo pressupõe um padrão absolutamente perfeito. Alguém poderia levantar a objeção de que o legislador máximo não é mesmo todo-poderoso, mas jamais a de que ele não é perfeito. Então esse argumento aqui é super interessante. Praticamente os argumentos que se levantam contra eles caem por terra. Alguém até poderia objetivar, mas Deus não seria todo-poderoso. Existem argumentos e falas de até mesmo pessoas que se declaram cristãs dizendo que Deus não é todo-poderoso, não teria todo poder, por isso a existência do mal. Né? Mas dizer que ele não é perfeito, não tem como, porque assim como existe a imoralidade, a injustiça e o mal, logo é necessário que haja a moralidade, a perfeição e o bem. Amém, queridos? Ficamos por aqui.
Na próxima aula nós vamos trazer a conclusão sobre os argumentos a favor do teísmo, para a gente fechar aí essa primeira parte, né, desses prolegômenos que nós falamos aí sobre o pressuposto metafísico. Perfeito? Deus abençoe, dê o like, comente e até a próxima.